A Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-diretor de engenharia da Dersa, Paulo Vieira de Souza, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o operador exigiu, entre 2007 e 2010, propina de 0,75% a 5% do valor medido nas seguintes obras viárias no estado: Rodoanel Sul, Sistema Viário Metropolitano de São Paulo e Estrada Parque Várzeas do Tietê. Dos 126 milhões de reais do acusado nas contas do offshore Group Nantes, na Suíça, de sua propriedade, pelo menos 27 milhões seriam oriundos desses crimes. A denúncia foi encaminhada à 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, especializada em crimes financeiros, onde tramitava o procedimento investigatório criminal do Ministério Público, aberto em outubro de 2018 a respeito do caso, vinculado àquela vara federal, em virtude das colaborações premiadas firmadas com a Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo e homologadas por aquele juízo, pelo operador Adir Assad em janeiro de 2018 e Roberto Capo Bianco, da Construcap, em junho do ano passado, além de outras delações pré-existentes. A denúncia foi oferecida pela Força-Tarefa Lava Jato de São Paulo e recebida pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e Paulo Vieira de Souza, portanto, é agora réu em 3 ações penais na Justiça Federal de São Paulo relacionadas à Lava Jato de São Paulo. Paulo Vieira de Souza é apontado como autor de pelo menos 8 fatos de corrupção: 5 no Rodoanel Sul, 2 no Sistema Viário e 1 na Estrada Parque. Para o Ministério Público Federal, cada ato de corrupção é um fato individual e as penas devem ser somadas. Se condenado, a pena poderá somar de 8 a 64 anos de prisão quanto a esses 8 crimes. Já na parte de lavagem de dinheiro, a denúncia detalha 13 operações para ocultar e dissimular o dinheiro, não apenas da corrupção, mas também oriundo dos crimes de cartel e fraude à licitação, pelos quais Paulo Vieira de Souza foi condenado na última quinta-feira pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e peculato, crime pelo qual é processado na mesma vara federal. O Ministério Público Federal pediu que cada lavagem seja considerada um fato criminoso e que as penas sejam somadas. Se condenado pelos 13 fatos, o ex-diretor da Dersa poderá receber uma pena de 39 a 130 anos de prisão. Caso seja condenado por todos os fatos de corrupção e lavagem de dinheiro que lhe foram imputados, o acusado poderá receber uma pena total de 194 anos de prisão. Também foram denunciadas mais 9 pessoas, 8 na condição de colaboradoras. Elas responderão na medida de sua participação por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Contudo, aqueles que colaboraram com a Justiça poderão ter reduzido suas penas em até 2/3. A denúncia, instruída com comprovantes dos pagamentos confirmados, foi oferecida pelo Ministério Público Federal no início da tarde desta sexta-feira e recebida pelo juiz Diego Paes Moreira horas depois. A empresa que mais documentou os pedidos de propina de Paulo Vieira de Souza foi a Odebrecht, que registra pagamentos da ordem de 8,85 milhões de reais no Rodoanel Sul e no Sistema Viário. Parte desse valor foi pago em 31 parcelas de 112 mil reais. Outros 2 depósitos de 600 mil reais e 275 mil euros foram pagos diretamente no exterior. Já a carioca Cristiane Nielsen teria pago 4,8 milhões por intermédio de falsos serviços prestados pela empresa Legend, do operador Adir Assad. Idêntico valor também teria sido pago pela OAS ao mesmo operador. Já Andrade Gutierrez informa ter firmado um compromisso de doação de 0,75% das medições de obras concluídas, em pagamentos diretamente no exterior que somaram 643 milhões de dólares, 1,5 milhão de reais em valores de 2008, na conta Alésia de Paulo Vieira de Souza. A Camargo Correia pagou 309 mil dólares, 536 mil reais em 2008, ao Grupo Nantes por intermédio da Desarrollo Lanzarote, empresa usada pela empreiteira para pagamentos no exterior. Quando foi deflagrada a Operação Castelo de Areia, os pagamentos passaram a ser realizados pela Serveng, consorciada com a Camargo Correia em um lote do Rodoanel Sul. Nas obras do Sistema Viário Metropolitano de São Paulo, empreendimento cujas licitações e fiscalizações foram realizadas em parceria do município com a Dersa, Paulo Vieira de Souza, segundo a Carioca, chegou a exigir 5%. Entre março e dezembro de 2008, segundo o depoimento de executivos da empresa, Paulo recebeu 1,6 milhão de reais por intermédio de Assad, 600 mil em espécie e mais 1 milhão por meio da Legend. Assad afirma ter ido ao apartamento do ex-diretor da Dersa, em um bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, entregar 1 milhão em espécie.
Na estrada Parque Várzeas do Tietê, segundo relatos de Capobianco e Assad, Paulo Vieira de Souza teria cobrado 5% dos 78 milhões orçados. A Construcap percebeu editais restritivos no Rodoanel e procurou Paulo Vieira, segundo o executivo, porque disseram que ele mandava. Segundo Paulo teria dito a Capobianco, a empresa não poderia mais atuar no Rodoanel, pois o acerto já estava feito, mas que entraria em outra obra futura e assim ficou com a obra, uma compensação ambiental pela ampliação da Marginal Tietê. Paulo procurou Assad e disse que Capobianco devia cerca de 2 milhões para a campanha do PSDB, que foram pagos por meio de 2 contratos falsos com a Legend, no valor total de 1,85 milhão. Em 2010, com o aparecimento do nome de Paulo em eventuais ilícitos em obras, a Construcap decidiu não pagar uma terceira nota de mesmo valor. Além do dinheiro obtido com a corrupção, parte dos recursos de Paulo Vieira no exterior são oriundos do desvio de pelo menos 7,7 milhões de reais apropriados do Programa de Indenizações para o Reassentamento de Moradores afetados pelo Rodoanel Sul, processo que Paulo e mais 4 pessoas respondem também na 5ª Vara Federal, e cuja sentença foi adiada em virtude de decisão liminar em habeas corpus concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, que anulou as alegações finais do processo e determinou a realização de diligências apontadas como inexequíveis pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público estima que pelo menos 27 milhões de reais enviados por Paulo Vieira de Souza para o exterior, através de contas na Suíça em nome da offshore Group Nantes, com sede declarada no Panamá, são oriundos de crimes, entre eles os de corrupção, cartel e peculato. As contas foram abertas em julho de 2007, depois que Paulo assumiu o cargo de diretor de engenharia da Dersa. O dinheiro continua oculto no exterior. Na denúncia, a Força Tarefa esclarece que as lavagens citadas na denúncia oferecida nesta sexta-feira tiveram como crime antecedente de corrupção, peculato e formação de cartel de obras viárias em São Paulo e foram praticadas entre 2007 e 2010. Lavagens que ocorreram depois são de atribuição da Força Tarefa de Curitiba. 4 contas da Nantes, na Suíça, tinham 35,2 milhões de euros em 2016, o que equivalia a 126,5 milhões de reais na época, 132,2 milhões de reais atualmente. Em declaração retificadora de imposto de renda feita em 2018, Paulo declarou ser dono de 100 ações do Grupo Nantes, equivalentes a 81 milhões e meio. Para o Ministério Público Federal, a retificação demonstra o dolo de Paulo em ocultar e dissimular a propriedade de recursos que angariou com corrupção e outros crimes. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.